Oi gente, eu sou a Ana Lenz, designer de interiores, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como utilizar dois pisos no mesmo ambiente e em quais situações que eu recomendo que seja utilizado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que virá por aqui. Não deixe de curtir também se você gostar desse vídeo e de deixar o seu comentário caso você tenha alguma dúvida, elogio ou sugestão de tema. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. O vídeo de hoje foi um caso que aconteceu com uma cliente minha na semana passada. O que acontece? Ela tinha reformado o apartamento há uns anos atrás e o guarda-roupa ficou no mesmo lugar. O piso foi instalado, contornando ali o guarda-roupa. E isso acontece com muitas pessoas na hora de colocarem, de reformarem, não querem desmontar a marcenaria planejada para trocar o piso. Qual é o problema disso no futuro? Se você for trocar o seu roupeiro, se você for trocar o seu guarda-roupa ou qualquer outro armário que você faça contornando, você vai ter ali o vão do piso e muitas vezes as pessoas esquecem de guardar as peças, né? Por isso que sempre quando tem obra, a gente recomenda de guardar pelo menos uma caixa, uma, duas caixas do porcelanato, do revestimento que foi instalado. Muitas pessoas não têm onde guardar também, então isso dificulta o processo. Mas nesse caso, é importante que vocês saibam que se fez contornando, guardem o piso, porque se um dia for trocar a marcenaria, for trocar de parede, que foi esse o caso, o guarda-roupa era numa parede e foi para a parede da frente, então ficou com esse buraco lá. Ela não tem o porcelanato, ele não existe mais. Mesmo que exista, mesmo que vocês guardem, tá? Que é o ideal, vai dar uma diferença de tonalidade, porque ao passar dos anos, quando ele tá novinho, sem utilizar, sem passar nenhum produto, sem pisar, enfim, ele vai ter uma leve diferença. Então, mas mesmo assim, essa já é uma solução ideal para você completar o seu piso. Mas, caso você não tenha essa opção, eu vou dar algumas sugestões que podem ser feitas aqui hoje. Além disso, tem um outro caso que eu fiz um projeto de um apartamento que a gente integrou sala e cozinha. E aí a sala e o restante dos ambientes já tinham o piso laminado. Como ele estava em perfeita situação, a gente não retirou. Então, para poder fazer esse encontro, a gente usou o piso hexagonal, que é um exemplo que eu vou dar para vocês. Então, nesses casos também é super legal para fazer uma demarcação de ambiente também. Vou compartilhar com vocês as imagens que eu tenho aqui e aí vou relatando o que eu acho e as considerações necessárias para cada uma delas, para que vocês saibam utilizar dois pisos no mesmo ambiente, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês agora. Olha, nessa primeira imagem a gente tem um ladrilho e um piso ao lado que me parece ser um piso vinílico ou laminado. Então, nesse caso aqui, eles usaram um acabamento reto, um encontro entre uma e outra, e provavelmente ali um acabamento com o rejunte. Qual que é o perigo dessa opção? É que tudo tem que estar muito bem alinhado, muito bem nivelado e tem que respeitar a junta de dilatação entre uma e outra para fazer esse rejunte, porque os materiais ele trabalham, o rejunte ele não é decorativo, ele não é aleatório, precisa ser respeitado as medidas do fabricante. Então aqui precisa sim de ter um acabamento bem específico, de ter um cuidado especial. Então tem que se atentar nesse modelo aí também. Mas é uma opção muito legal, percebam que tem essa demarcação onde é a cozinha, a separação da cozinha e da sala. Nessa segunda imagem, a gente já tem um outro exemplo também na mesma situação. A gente tem porcelanato de um lado e o amadeirado do outro, que pode ser madeira, um vinílico ou um laminado, tá? E aí, a gente tem essas demarcações, onde tem essa parte ali onde parece mais uma varanda. Eu até teria feito ao contrário, eu teria colocado o amadeirado mais para onde é a varanda, mas também a intenção desse projeto não é tratar necessariamente como uma varanda, como está aparecendo aqui. Mas percebam que também tem essa junção e que faz uma diferença caso vocês tenham medo, Tem muita gente que tem medo de integrar ambientes e não querem trocar o piso todo e de fazerem alguma coisa que acham que não vai ficar legal. Então, a gente faz essas soluções, cria essas soluções
para que fique harmônico. Então, tudo vai depender da intenção do seu projeto, do seu estilo, do gosto, e a gente vai atribuir todos esses detalhes, trazendo as melhores soluções para cada caso. Outro exemplo aqui também de cozinha, né? Mais um ladrilho, também nessa mesma combinação de demarcação de lugares. Eu acho isso super interessante, acho uma proposta muito legal, principalmente porque nós brasileiros ainda temos muita tendência de lavar pisos de cozinha. Então, sempre que tiver que lavar, porcelanato, gente, vinílico e principalmente laminado, nunca em nenhum desses casos. Outro exemplo também de sala de jantar, com uma sala ali de estar, né, provavelmente do outro lado, e a gente tem a cozinha. Então, a gente percebam que esse porcelanato branco, ele pega tanto a cozinha quanto a parte da sala de jantar e tem essa separação entre esses ambientes. Isso é muito interessante porque dá mais ou menos a mesma proposta que algumas pessoas gostam de demarcar com tapetes, mas eu já falei aqui em outros vídeos, eu não indico o tapete embaixo da mesa de jantar. Por quê? Porque quer comida, a cadeira, às vezes você vai arrastar, ela fica pegando, topando ali no tapete. Então eu não gosto muito dessa solução de tapete embaixo da mesa. E aí é uma boa opção, né, trabalhar com esses pisos. E mais uma vez, se for integrar ambientes, ou se tiver algum problema de, aqui tem um piso, outro, esse aqui tá bom, vamos fazer essa integração. Esses primeiros exemplos que eu tô mostrando para vocês são acabamentos retos, tá? Com cortes retos e com porcelanatos tradicionais mesmo, quadrados. Aqui eu quero que vocês vejam bem como é que funcionam essas junções. Bom, esse primeiro caso, a gente tem o acabamento entre um e outro, tem essa pecinha aqui de acabamento que quem tem piso laminado em casa vai conhecer bastante. Então não tem o rejunte e a gente tem essa peça para dar o acabamento entre um piso e outro. Uma outra que eu gosto bastante são os perfis. Esses perfis também deixam o acabamento super bonito. Eles são sutis, tem esse modelo que é mais fininho, mas tem uns um pouquinho mais grossos. E além disso, ele tem uma infinidade de acabamentos. Já tem dourado, tem no rosé gold, tem nesse prata que já é mais tradicional, mas tem várias cores. Tem um dourado mais envelhecido, dourado mais cheguei. Então, assim, tem muitas opções e percebam o quanto é delicado. Agora, sempre pensar, tá, gente, que geralmente o porcelanato ele tem uma espessura maior do que do piso vinílico. Então, a pessoa que for fazer esse assentamento desse piso precisa ser uma pessoa especializada com experiência. Por quê? Ele vai precisar nivelar esses dois pisos. Então, ele vai provavelmente subir um pouco mais ali a parte do vinílico na hora de nivelar, né, na hora de usar a massa niveladora para que ele fique realmente na mesma altura do porcelanato. Então, sempre também tem que trabalhar com esse cuidado. Por isso que no exemplo anterior, vou até mostrar para vocês aqui de novo, quando acontece o caso de ter uma diferença de um piso e outro pequena, porque também se essa diferença for grande não dá certo, a gente precisa ter essa solução, precisa ter essa peça, esse acabamento. Aqui na minha casa mesmo a gente tem esse exemplo da sala de TV, que a gente colocou o piso laminado, o restante da casa em porcelanato. E a gente tem uma diferença de piso. A gente teve que criar ali, a gente desenvolveu uma solução com um instalador que a gente conseguiu colocar exatamente esse mesmo acabamento que eu falei para vocês, tá? Como solução. Então a gente conseguiu solucionar. Agora, as opções que eu vou mostrar para vocês são as opções com os pisos hexagonais, que eu acho que são os meus queridos, são os lindos. Tem várias opções, tanto de ladrilho quanto de porcelanatos. Eu acho que dá um super charme. A gente já tem estampas que favorecem demais o estilo, a intenção do projeto de cada pessoa. E essa solução é uma das soluções que eu realmente acho que é as minhas preferidas. Eu estou mostrando para vocês exemplos mais de salas, porque é o que as pessoas mais usam. Mas em quartos também fica muito bonito. Então, se você quer ou se você tem medo de não gostar, você só vai conseguir visualizar como é que isso vai ser feito realizando um projeto. Então, no projeto você consegue ter as dimensões reais e como é que vão ficar essas peças exatamente quando você for executar. E aí sim você vai poder falar, não gostei ou não gostei. Então vamos para mais os exemplos agora dos pisos hexagonais, dos encontros com os hexagonais. Então olha só, a gente tem aqui, ó, esse que tem esse acabamento, né, que imita um marmorizado. E aí tem esse recorte, mais uma vez, né, com piso laminado, mas pode ser com madeira mesmo, ou com piso vinílico, sempre tendo que se atentar, claro,
a mão de obra. E aí o legal é que vocês percebam que tem a paginação nessa demarcação completa, tem o desenho e tem, assim, no final, tem as peças mais soltas. Esse tipo de serviço, como eu falei, é um serviço muito delicado. É um serviço que provavelmente também a mão de obra irá ser mais cara, tá? Porque são muitos recortes, são muitos acabamentos, mas fica super charmoso, elegante, uma solução assim que eu acho maravilhosa. Outra opção, ó, mais uma vez para vocês, demarcando aqui, né, essa parte da adega, da mesa de jantar, com o restante do ambiente. Esse aqui vocês conseguem ver até que o hexagonal está um pouquinho mais elevado do que a parte de madeira, né? Então esse é um dos casos que mais pegam, porque na maioria das vezes pode ser que tenha essa diferença e isso, gente, não é bom. Então por isso tem que ter um trabalho super especializado, mas eu quero mostrar para vocês aqui o quanto fica leve, o quanto fica harmônico essa combinação. Aqui nessa cozinha a gente já trouxe uma outra proposta que eu achei lindíssima, para vocês verem que não precisa usar necessariamente o porcelanato hexagonal liso, né? A gente consegue ter essas estampas que também vão dar muita personalidade, claro, de acordo com o que vocês gostam. Aqui, ó, mais de perto, essa junção, esse encontro, percebam quanto esse recorte ele é delicado, né? Então, é um trabalho, por isso que a mão de obra é maior e por isso que tem que procurar profissionais que já fizeram que vocês consigam ver fotos de perto com detalhes de recortes. Aqui, ó, para vocês verem exatamente agora o rejunte do encontro do piso hexagonal com a madeira, como é que ele é feito, respeitando sempre esse espaço de dilatação entre um e outro. Aqui um exemplo para vocês de instalação, né, no momento da instalação. Percebam aqui que agora parece que está ao contrário, que está mais alto é o amadeirado, que está um pouco mais baixo é o piso hexagonal. Então sempre tem que tomar cuidado, sempre tem que ficar em cima na hora da mão de obra, na hora desse assentamento. Aqui agora já essa proposta em banheiros, que eu já sou um pouco assim meio torcida, porque a gente tem essa parte, né, da banheira com essa proposta, né, do porcelanato, do revestimento cerâmico, que pode molhar, mas eu acho muito perto nesses dois exemplos onde inicia a madeira. A madeira, quando ela é tratada, né, ela pode ter esse contato com a água, não em abundância. Então percebam que também tudo depende da rotina. Se você é uma pessoa que joga água no banheiro, que é o que geralmente a gente faz aqui, não vai dar certo essa junção tão perto. Por isso que os americanos, eles se adaptam muito mais fácil, porque lá eles não lavam como a gente lava no Brasil, eles usam produtos mais fortes que limpam ali e pronto, não precisa lavar, o banheiro tá limpinho. Por isso que para eles, muitas vezes, que aí eu já acho, né, pé demais, eles usam até carpetes, gente, na parte do banheiro. Quem gosta aí de Discover Home Health vai ver que tem reformas que o pessoal pega que tem carpete dentro do banheiro. E aí já é o cúmulo do inaceitável, né, na minha opinião. Mas vamos lá, uma outra proposta também, um outro caso que pode ser trabalhado, escama de peixe, espinho de peixe, que vocês podem fazer esse recorte tanto em granitos, a marmoraria cortar essas tiras do tamanho que for projetado, ou também trabalhar com porcelanatos nesse formato, revestimentos cerâmicos que são próprios para piso. Sempre revestimentos que são para piso podem ser utilizados em parede. Nunca, em hipótese alguma, revestimento de parede pode ser usado em piso. E sempre respeitar também as especificações técnicas dos produtos. Porque tem o índice de tráfego para ver se é para área comercial, área externa, muito fluxo de pessoas. Tudo isso envolve, tudo isso está descrito em cada peça, em cada modelo que vocês vão encontrar nas lojas. Então, podem olhar, ler, que vocês vão conseguir identificar. Existe caso, tá, já de, acho que a sogra de uma cliente minha, que ela foi, assim, aleatoriamente, acho que até sem projeto, né, não sei, e ela comprou, gente, um piso, um porcelanato para o apartamento inteiro de área externa. Vocês sabem que de área externa é aquele poroso, né? E ele acumula muita sujeira. É a parte negativa, mas depois a gente vai falar sobre esses pisos para área externa, específicos para área externa. Só estou dando um exemplo para vocês que precisa ler a especificação. E se vocês tiverem dúvidas, gente, é para isso que servem os profissionais e até mesmo os atendentes que estão ali nas lojas, né?
Mas vamos voltar agora aqui para os modelos nesse estilo de escama de peixe e espinha de peixe. Olha só, aqui também a gente tem mais um exemplo no banheiro, né? E aí o que quero que vocês vejam é exatamente esse encontro. E essa proposta para um quarto ficaria muito, muito, muito bacana, muito elegante. Então não precisa ser necessariamente, né, esse branco com amadeirado, mas dependendo da proposta, um quarto mais industrial, um cinza com amadeirado, enfim, tem várias soluções que a gente pode pegar. Aqui também, mais uma vez, ó, aqui tanto o revestimento quanto de madeira, quanto cerâmico ou porcelanato, eles são nesse desenho de escama de peixe, espinha de peixe. Então os dois têm esse mesmo. Aqui é taco, né? Na verdade, esse de madeira aqui, muito parecido com taco. Se não for, tá bem parecido. Esse outro exemplo aqui, mais uma vez, nessa proposta da escama de peixe, muito bonita, fica maravilhoso. Então percebam também que tem esse encontro, essa saída. Eu acho essa saída muito bonita, muito interessante. Você sai ali do piso, né, do porcelanato e vem colocando algumas peças sutis ao longo, né, um pouquinho distantes, já misturado com amadeirado, para dizer assim, ó, a gente está entrando no universo e agora a gente está saindo dele, desse ambiente, do universo, no caso do ambiente, né, gente? Aqui mais um exemplo para vocês verem como também a gente tem uma parte toda nesse preto e aí vai fazendo esse degradê até chegar no amadeirado. E esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessas soluções. Se vocês tiverem algum problema aí na casa de vocês referente a esses exemplos que eu dei hoje, façam, pesquisem, executem, mas antes de tudo, antes de fazer também, né, gente na doida, tenham em mente que um planejamento ele sai muito mais em conta do que você fazer no escuro e não gostar depois, porque poderia ter ficado um espaço maior ou um espaço menor. Então não pensem que o projeto ele vai tirar o dinheiro de executar a sua obra, porque muitas vezes executar a sua obra sem planejamento você terá que refazer várias e várias e várias vezes algumas coisas, né? Então, sempre o planejamento é a alma da reforma para que tudo dê certo. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa as notificações para vocês não perderem nada do que virá por aqui. Não deixe de curtir o vídeo também se vocês gostaram e deixe seu comentário se você tem alguma dúvida ou uma sugestão de vídeo. Eu vou adorar saber que vocês estão participando, isso ajuda muito e, claro, eu irei respondê-los com muito carinho. Não se esqueça também de ir no Instagram, @AnaLensInteriores, que lá é um complemento aqui do YouTube, vocês vão conseguir ver um pouco mais da minha rotina no dia a dia, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.